porque eu acho sim importante para o Brasil uma indicação ao Oscar, tá bom? Mas qual é a grande diferença nessa minha fala? É importante uma indicação ao Oscar do Brasil, mas não para atestar a qualidade do nosso cinema, porque isso a gente não precisa de um Oscar para atestar, porque o nosso cinema é o melhor da América Latina e um dos melhores cinemas do mundo, beleza? O nosso cinema é um dos melhores cinemas do mundo, e para quem quiser conferir um pouco sobre isso, Clube do Leão com inscrições abertas, mês do cinema brasileiro. Mas por que é importante então ganhar um Oscar, se não por atestar a qualidade do nosso cinema? Justamente porque os grandes festivais de cinema, e aqui eu incluo Cannes, incluo Berlim, incluo Locarno, Veneza e tudo mais, os grandes festivais de cinema têm como grande fundamento justamente a criação de público. Criação de público para um cinema específico, certo? Então, se a gente está falando de Cannes, de Veneza, de Locarno, de Berlim, a gente está falando de um cinema independente, um cinema de autor, se a gente pode dizer dessa forma. Se a gente está falando do Oscar, a gente está falando de criação de um público de massas. Percebe, Christian? E o que o cinema brasileiro mais precisa hoje do que criação de público? Certo? Então a gente precisa sim ter uma indicação do Oscar, a gente precisa sim ganhar um Oscar, ou até mesmo uma indicação já é um caminho bastante percorrido, porque a gente precisa, dentro do contexto nacional, criar público. Nós temos, dentro do Brasil, o setor cultural sendo um dos setores que mais emprega, e o cinema tendo esse lugar onde o público ainda é muito pequeno para o cinema nacional. E veja só, Christian, criando público para o cinema nacional significa mais filmes sendo produzido. Mais filmes sendo produzido significa mais emprego na área cultural, mais emprego, economia girando. Portanto, ganhar um Oscar, estar indicado a um Oscar, é criação de público. É criação de público e é um pensamento a curto prazo para essa criação de público, beleza? É muito importante a gente pensar em ter uma boa escolha de filme para o Oscar e tudo mais, porque isso é um assunto muito importante. Mas é claro que essa não é a única forma de se criar público. É um pensamento de curto prazo. A gente precisa de medidas públicas de longo prazo. E aqui no YouTube, em um dos cortes das lives anteriores, eu já discuti uma delas, que é justamente educação. Educação de base, incluir cinema nas escolas, não exatamente como uma disciplina escolar, mas pelo menos que cinema esteja inserido dentro do currículo de história da arte, de artes visuais, porque essa é a arte que afeta as crianças nos dias de hoje. E a gente não pode obrigar que uma criança assista ao filme brasileiro se ela nem mesmo conhece o seu cinema. Porque vivemos num mundo da imagem onde os Estados Unidos domina o soft power mundial e, nesse sentido, manda e comanda na cabeça dessas crianças o que elas devem assistir. Então, se essas crianças elas só conhecem a Marvel, não é de se esperar que elas não assistam o filme brasileiro. Nós não podemos hoje falar de escolha com as nossas crianças sobre assistir cinema brasileiro ou assistir Marvel, porque elas não conhecem o cinema brasileiro. Então, medida de curto prazo, a gente precisa sim dos festivais, a gente precisa chegar nos festivais, a gente precisa ganhar os festivais, e o Oscar é um festival de massa, e por isso ele é importante. Medida de longo prazo, a gente precisa de investimento público, de ensino de cinema, no currículo escolar, isso não exatamente como uma disciplina, mas pelo menos dentro das artes visuais.